Quando a gente pensou nessa série, a gente sabia que a gente estava se metendo num lugar assim meio... Um terreno, como é que é? Um terreno não muito confortável ali pra gente. Mas a gente crê que quando Jesus é rei, quando a gente fala que Jesus é Senhor, significa que Ele governa toda a nossa vida. E faz parte da nossa vida a esfera política também. Então a gente quer conversar sobre política e sobre a fé cristã. A gente quer continuar conversando. Apesar de que o brasileiro tem aquele... Como é que é? Fé e religião não se discute? Não. Isso. Futebol, religião e política não se discute. A gente quer discutir, a gente quer conversar sobre isso também, porque faz parte da nossa vida, faz parte daquilo que Jesus tem para nós também. Então, na primeira parte, só recapitulando, na primeira parte a gente viu que Jesus, ele não se encontra em nenhum dos lados, nem esquerda, nem direita, apesar de muitas vezes a gente querer puxar Jesus para a gente, mas não. Jesus ele se encontra acima disso. Quando Jesus aparece nos evangelhos, ele confronta tanto pensamentos de esquerda quanto pensamentos de direita. Então essa era a primeira parte. Segunda parte, semana passada, a gente viu sobre, a partir do versículo de Jeremias, maldito é o homem que confia no homem, aquele que confia nas pessoas e que não confia em Deus. E a gente viu isso no espectro de idolatria política também. Como muitas vezes a gente pode, de alguma forma, encontrar ou buscar a nossa salvação não em Jesus, mas em algum político, em alguma pessoa, um ser humano, assim como nós. Então hoje, a gente quer continuar essa série se perguntando também, poxa, se Jesus é o rei, se Jesus governa e tudo mais, por que a gente muitas vezes ainda cai nessa cilada de acreditar, de botar a nossa esperança, a nossa confiança ainda em pessoas? Por que isso acontece com a gente e com as outras pessoas também? Então esse é o pensamento de hoje. Uma palavra que precisa participar hoje do nosso pensamento, das nossas opiniões, é sobre o medo. Muitas vezes o medo ele é usado de certa forma contra nós. Apesar de que o medo ele não foi criado para ser uma coisa apavorante, ruim para a gente. O medo, de certa forma, tem uma função benéfica, que seria, por exemplo, antes de uma criança atravessar a rua, ela sente o medo, vê os carros e tal, ela não sai correndo assim por causa do medo, ela dá uma olhadinha para ver se vai atravessar. A gente, muitas vezes no trânsito também, acontece alguma coisa mais para frente, assim, a gente já dá aquela segurada, aquela diminuída. Quando a gente está numa neblina, numa tempestade, a gente vai mais devagarzinho, porque a gente sente um medo de que pode acontecer alguma coisa. Então o medo não é de todo ruim. Mas o medo é ruim quando ele começa a governar a nossa vida e participar de todas as decisões daquilo que a gente faz. Aí sim o medo começa a ser não benéfico para nós. E o medo, ele sempre foi uma das emoções mais influentes no ser humano em toda a história. A gente pode ver a partir do nosso dia a dia. Quantos de nós, talvez a gente vai abrir as notícias no celular, na internet? É fácil de ver ali, é notícia de guerra, é notícia de assassinato, é notícia de morte, é notícia de economia, crise. Então, só no nosso olhar do noticiário a gente já pode ver ali várias notícias que de alguma forma, depois que a gente lê tudo isso, a gente sai com, poxa, tudo isso está acontecendo, eu tenho que cuidar quando eu sair de casa, né? Então a gente já sai com um pouquinho de medo. E por que os noticiários, os jornais, por que eles não colocam só notícia boa, né? Poxa, seria tão... A gente já ia ler e ia ficar, legal. Porque notícia boa não engaja. Notícia ruim engaja. Polêmica engaja. Coisa ruim engaja. Porque quando a gente vê uma polêmica, a gente já, de alguma forma, quer botar a nossa opinião. A gente quer expressar aquilo que a gente está sentindo. Quando a gente vê uma notícia boa, não tem o que falar. Não, beleza, legal. Mas quando é alguma coisa mais apavorante, aí a gente quer engajar, a gente quer participar disso. Então, por isso que os noticiários não colocam só notícia boa.
maior parte, 90%, vamos dizer assim, é notícia ruim. Então, as emoções, o medo principalmente, faz parte da nossa história. E quando chega a época de eleição, período eleitoral, aí se intensifica um pouco mais ainda. Porque o medo, o pessoal do marketing, da publicidade, essa galera, nada contra eles, mas eles sabem usar essas coisas a favor do que eles querem, do movimento que eles querem fazer, do que eles pretendem a partir da propaganda deles. Então, isso se intensifica na época política. Mas Deus, Ele não pretende, não espera que a gente use isso para, de alguma forma, causar terror na gente e tudo mais. Mas Deus espera que, sim, o ser humano consiga perceber de que a gente vive num mundo quebrado, mas, ao mesmo tempo, a gente possa ter esperança nele. Para que o medo não governe o nosso coração. Para que depois que eu leia todas as notícias ali de manhã, eu não saia apavorado. Mas que eu saia ainda com a esperança nele, de que ele governe, de que ele reine. Então esse é o plano de Deus também. O medo não é uma coisa nova, óbvio. A gente pode ver lá em Gênesis, lá, quem conhece a história da criação, da queda, quando Adão e Eva comem do fruto que Deus diz para não comer, eles não estão só comendo um fruto, eles estão dizendo: Deus, a gente se vira. Fica ali no teu cantinho, que a gente se vira, a gente dá conta da nossa vida. E eu não sei se vocês lembram, mas aí, depois que Adão e Eva comem o fruto, Deus chega no jardim e Deus pergunta: ué, cadê Adão e Eva? E aí Adão responde: a gente ficou com medo, por isso que a gente se escondeu. Então percebam de que o medo, ele é um fruto, consequência da nossa separação de Deus. Porque eu imagino que quando Adão e Eva estavam junto com Deus, em perfeita harmonia lá no Jardim do Éden, não existia medo. Por que medo? Se Deus estava ali, tinha tudo que eles queriam, comida, descanso, a convivência uns com os outros, não tinha boleto, não vinha conta da RGE, estava tudo ótimo. Mas a partir do momento que o ser humano decidiu se afastar de Deus, começou a vir o medo. Porque a nossa segurança se afastou. E agora a gente precisa, de alguma forma, encontrar a nossa segurança. E quando a gente não encontra isso em Deus, a gente encontra em outros lugares. Às vezes no dinheiro, às vezes no sucesso, às vezes em relacionamentos e às vezes na política ou no político. Então tem gente, sim, que coloca a sua esperança em um político. Pode passar ali, ó. Pode passar mais um. Tem um versículo de Davi que pode nos ajudar bastante também. Fica lá em Salmos 56, versículo 3. Davi diz o seguinte: quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Versículo bem curtinho, dá para a gente decorar até durante a semana. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Quando Davi escreveu esse texto, ele não estava lá de boa, deitado no sofá, assistindo a Netflix, a série dele, com uma pipoca na mão, comendo assim, com a chuva caindo. Ele não estava numa situação tranquila. Por quê? Porque Davi, no momento em que ele escreveu esse salmo, ele tinha sido raptado, sequestrado pelo povo filisteu, que era o povo inimigo de Davi. Então Davi, ele estava sozinho agora, diante de todos os inimigos dele. Vamos dizer que Davi não sabia o que ia acontecer daqui uma hora, no outro dia, porque o pessoal queria matar ele. E Davi diz, então, através disso, que ele estava sentindo medo. Nós, cristãos, a gente não é imune ao medo. O medo vem, o medo bate na porta, situações difíceis aparecem. Jesus disse que nesse mundo vai ter tribulação, vai ter dificuldade. Mas a diferença de Davi é que ele está dizendo, olha, quando o medo aparecer, eu não vou tentar confiar na minha força, eu não vou tentar fazer do meu jeito, mas eu vou continuar confiando no Deus, que eu sei que Ele cuida e Ele me guarda, Ele me protege. Vou continuar colocando a minha esperança nele. E isso não significa que Deus vai fazer a minha vontade. Muito pelo contrário. Confiar em Deus
é saber que ele vai fazer a vontade dele. Por exemplo, os amigos de Daniel, lá em Daniel capítulo 3, o Sadraque, o Mesaque, o Abdenego, eles estão numa situação bem complicada, porque o rei Nabucodonosor, ele convidou todo o povo dele para ir lá e inaugurar a estátua dele. Nabucodonosor fez uma estátua gigante lá, e ele convidou toda a população para ir lá na frente e adorar essa estátua. Então, quando o pessoal da banda lá tocasse a música, todo mundo era para se ajoelhar diante da estátua. Beleza. Começou a tocar a música, todo mundo se ajoelhou, e quando eu digo todo mundo, é muita gente. Muita gente. Estava lá milhões de pessoas abaixadas, ajoelhadas, e eu só imagino o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego assim, tipo, só nós aqui de pé. E aí o rei fica louco, fica maluco, ele para a banda, vai lá até os 13 e diz, vocês vão se ajoelhar? Senão eu vou ter que colocar vocês na fornalha, vou jogar no fogo. Isso deveria ter deixado eles com medo, não é? Para mim ia me dar muito medo. Não, pode deixar. Mas eles disseram, o nosso Deus, Ele é capaz de nos livrar dessa situação. Mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Ou seja, nem sempre vai ser a minha vontade, do jeito que eu quero que Deus vai fazer. Mas vai ser da vontade dEle. Por isso que a confiança é nele. É nisso que a gente depende, é nisso que a gente coloca a nossa esperança. Então, o medo também, ele não está só no nosso coração. Mas a partir do coração, ele brota para, de alguma forma, nas nossas atitudes. Um exemplo, talvez bem simples para a gente entender isso. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês estão em casa, por exemplo, e alguém da família diz que vai no mercado, rapidinho. Vou sair, vou no mercado rapidinho e já volto. E aí, essa pessoa sai, passa 30 minutos, aí tu já fica com aquela pulga atrás da orelha assim, poxa, será que tá tudo certo? Não, vou esperar mais um pouco, né? Aí dá uns 40 minutos, aí tu, vou mandar uma mensagem, porque geralmente a coisa é mais rápida. Aí passa mais uns minutos, a pessoa não responde a mensagem, não vê a mensagem. Vou ligar para essa pessoa. Liga, caixa postal. Nossa, aí o coração começa, né? Puxa, será que teve um acidente no caminho? Será que aconteceu alguma coisa? E a gente começa a criar um cenário na cabeça assim que tá tudo ruim. De repente a pessoa entra pela porta, dos mais faceiros, assim, bem tranquilo. E aí a pessoa desesperada, o que aconteceu? Não, é que eu encontrei fulano na rua lá, a gente conversou e a bateria do meu celular acabou. Então percebam como o medo ele chega no nosso coração, mas ele brota, ele vai para as atitudes. E eu estou falando aqui de um final bem tranquilo, né? Mas poderia ser uma pessoa com mais medo. Não, eu vou atrás do fulano que foi no mercado, chega lá no mercado e fica aflito e, nossa, passa uma ambulância no caminho, já dá aquele desespero. Então, às vezes, isso vai para as nossas atitudes também. E quando isso chega na política, quando isso chega na parte mais social da política, aumenta ainda mais. Por quê? Quando a gente está com medo, a gente é mais fácil de ser manipulado. Não sei se na tua vida já aconteceu uma situação onde tu sentiu bastante medo e a gente já não pensa mais direito. Eu já passei por uma situação assim bem complicada, onde tinha uma pessoa que ligou para minha esposa, ameaçando, sabia o bairro onde a gente morava e dizendo que ia ir lá e que ia matar e não sei o quê. Daí a gente já fica meio apavorado, né? A gente até foi lá nos meus pais, ficou um tempo lá, só que eles continuavam ligando, continuavam ameaçando. Acabou que no fim a gente caiu num golpe, então. Depois, agora contando, puxa vida, né? Consigo contar com um sorriso. Mas no dia, eu estava me tremendo de medo. Meu pai, ele estava do meu lado, ele disse, não, isso é golpe. Eu disse, não, pai, isso não é golpe. E a gente começa a ser manipulado através do medo.
Na época de eleição, muitas vezes a gente recebe notícias, a gente recebe vídeos, cortes, e muitas vezes a gente não para pesquisar se é verídico ou não. A gente poderia gastar ali 2, 3 minutinhos pesquisar, poxa, será que é verdade ou será que é mentira isso? Mas muitas vezes a gente torce tanto para o lado A ganhar, que se manda uma coisa falando mal do lado B, a gente já vai, não, vou mandar para todo mundo. Não importa se é verdade ou não. O que importa é o lado A ganhar, porque se ele ganhar, o Brasil tem solução. Se o lado B ganhar, acabou o Brasil. E muitas vezes a gente é manipulado através do medo nesse sentido também. Pode passar ali, ó. Tem algumas frases que talvez vocês já tenham ouvido no espectro político, que diz assim: se eles vencerem, acabou tudo. Essa é a nossa última chance. Estamos diante da eleição mais importante da história. Vocês percebem que através dessas frases, atrás dessas frases, no bastidor da frase ali, tem a palavra medo? Por trás dessas 3 frases, e a gente pode ouvir N frases, tem a palavra medo estampada. Nossa, se o fulano não ganhar a eleição, meu chapéu, acabou. Acabou para mim, acabou para os meus filhos, não vai ter futuro. E a minha esperança está no fulano. E eu fico com medo. Eu começo a ficar com medo. E eu começo a agir de acordo com esse medo também. Sendo, de alguma forma, manipulado e não conseguindo mais raciocinar algumas coisas. Por exemplo, eu começo a afastar pessoas que pensam diferente de mim. Eu começo a ver de alguma coisas subliminares nas mensagens, assim, nas entrelinhas. Porque o fulano disse A, mas quando ele quis dizer A, ele disse B, C, D, E. E a gente começa a imaginar muitas coisas e fica com medo de tudo isso. Então o medo começa a manipular a forma como a gente lida com essas coisas. A gente compartilha então as notícias sem ver se é verdade ou não. A gente começa a repassar vídeos sem saber se era editado ou não, se é verídico ou não. A gente começa a tirar conclusões precipitadas e a gente começa a enxergar o inimigo por toda parte, né? A gente começa a ver tudo acontecendo. A intenção, então, dessas frases é trabalhar com o nosso medo. Só que quando a gente lê sobre Jesus, quando a gente olha Jesus nos evangelhos, tem 2 palavras que Jesus repete várias vezes. 2 não. É 3 palavras. Jesus diz: não tenham medo. Percebem que Jesus trabalha diferente no nosso coração? A publicidade vai querer trabalhar no nosso coração através do medo. Porque a gente é fácil de manipular nesse sentido. Jesus quer trabalhar através do amor dele pela nossa vida. E ele diz: não tenham medo. Várias vezes, várias situações onde os discípulos estavam com medo, Jesus diz: não tenham medo. E eu não imagino Jesus falando e julgando assim: não tenham medo, poxa vida. Jesus diz: não tenham medo. Então Jesus não discipula através do medo. Jesus discipula através do amor. Pode passar ali, Iago. Tem mais um versículo que pode nos ajudar. 1 João, capítulo 4, versículo 18. João diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, o amor de Jesus não é que ele vai tirar as nossas circunstâncias difíceis. Não é que Jesus vai nos livrar das nossas situações. Percebam, ali não está dizendo que Jesus vai nos safar de vai nos livrar de toda situação difícil. Mas quando a gente estiver numa situação difícil, a nossa confiança em Deus, ela vai nos direcionar de alguma forma para afastar o medo e acolher o amor de Deus. Afastar o medo e confiar nesse Deus que é poderoso e que cuida de cada um de nós. Poxa, se Deus conhece, se Deus primeiro criou todas as estrelas
e lá na Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo nome. Vocês já olharam para um céu estrelado assim? Tem muita estrela, mas muita estrela. Isso é as que a gente vê, né? Se Deus conhece e chama cada uma pelo nome, por que Ele não vai cuidar de nós também? No Sermão do Monte, Jesus fala de que Deus cuida das aves, das flores do campo, porque Ele não vai cuidar de nós. Então, que nos momentos difíceis, de medo, a gente possa confiar e lembrar das promessas de Deus, de que Ele nos cuida. E esse medo vai sendo afastado e o amor de Deus vai sendo preenchido no meu coração. Um exemplo que talvez nos ajude também sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, eu já falei, não é o pessoal das cavernas, é a igreja lá de Atos, o começo da igreja. Os cristãos daquela época, eles não tinham nenhuma influência dentro da política. Eles não tinham cargos importantes, eles não tinham pessoas influentes ali entre eles, assim, que pudessem de alguma forma levar uma coisa para o vereador. Não, eles não tinham nada disso. Pelo contrário, muitas vezes os cristãos da igreja primitiva foram perseguidos pelo governo, perseguidos por Roma. Então, se tinha alguém que podia ter uma raivazinha do governo, assim, eram os cristãos. Poxa, vivem nos perseguindo. Ah, que saco! Esse político tal, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Se alguém poderia ter raiva da política, eram os primeiros cristãos. Humanamente falando, eles tinham todos os motivos para ficar com medo do que estava acontecendo. Eles eram perseguidos, mortos. Muitas vezes eles eram espalhados também, eles precisavam fugir. Mas nesse ambiente, é engraçado que a igreja cresceu. Mesmo com perseguição, mesmo com morte, mesmo com ameaças, a igreja cresceu. Porque a esperança deles não estava em Roma. A esperança deles estava em Deus. Eles sabiam de que vários governos já tinham passado, e iam passar mais alguns pela frente. Mas tinha um rei que era desde o começo e vai ficar até o final. O mandato dele é eterno. O Rei Jesus. Eles confiavam em Jesus. Eles sabiam em quem se apoiar. Eles não confiavam no político A, B, C. Eles sabiam de que a tarefa deles era amar o próximo e multiplicar o amor de Deus aonde eles estivessem. O Egito passou, a Babilônia passou, a Pérsia passou, a Grécia passou, Roma passou. O político A vai passar, o político B vai passar, o C vai passar. Mas o nosso rei não vai passar. Ele vai permanecer para sempre. Pode passar ali. Ó. No fundo, não sei se vocês concordam comigo, mas no fundo, todos os medos que a gente tem, eles brotam de um único medo, que é o nosso medo da morte. Às vezes a gente pode estar com aquele medo, poxa, será que eu vou conseguir pagar as contas esse mês? No fundo, esse medo significa, será que eu vou ter o que comer nesse mês? E no fundo isso significa, eu vou passar fome. Se eu passar fome, poxa, o que pode acontecer? Vou ficar doente? Vou ir para o hospital? E no fundo isso significa, será que eu vou morrer? Se a gente olhar bem de perto, todos os medos que a gente passa, seja saúde, seja qualquer medo, no fundo é o medo da morte. E muitas vezes, como eu falei das frases de antes, a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança em algum político. E eles prometem muita coisa. Nem precisa falar, né? Eles prometem muita coisa. Mas muitas vezes o nosso coração acredita de certa forma em certas coisas. Não, porque quando eu for o presidente, o Brasil vai ser outro. Porque quando eu for presidente, eu vou dar um jeito em todos os problemas do Brasil. Porque quando eu for o presidente, aí vai ter tal coisa e tal coisa. E eu vou solucionar todos os problemas. E a gente coloca essa esperança nele, a nossa segurança nele. Mas pode vir qualquer político, não vai solucionar tudo. Não vai. O que eu estou dizendo não é de a gente ficar desleixado e tipo, dane-se a política. Não.
Nós, como cristãos, a gente vai ver mais semana que vem, mas a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa olhar com cuidado para as pessoas que administram, que governam o país, o estado, a cidade. Sim, a gente precisa ter responsabilidade. Mas que a nossa última esperança não esteja nas promessas de um político, que a nossa última esperança esteja em Jesus. Que depois que a gente lê o noticiário, vê as notícias, a nossa esperança não seja que o fulano vai conseguir resolver isso, mas que Deus promete que um dia Ele vai voltar e não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento, nem nada disso. Essa é a nossa esperança. E aí, um pensamento que pode nos ajudar é uma história que o Timothy Keller conta no livro dele, Nascimento, Casamento e Morte. É um livro que ele tem. É muito legal e vai nos fazer refletir um pouco de aonde a gente está colocando a nossa esperança e a nossa segurança. Eu não coloquei no slide porque é um pouco comprido, mas eu vou ler. Espero que vocês consigam prestar atenção na história que ele vai contar. Ele diz o seguinte: um de meus professores de teologia falou aos alunos de uma ocasião em que ele foi preletor em um congresso missionário. Duas moças que ouviram a sua pregação resolveram que queriam dedicar a vida ao serviço missionário. Os respectivos pais das moças ficaram extremamente chateados com o palestrante, que, no parecer deles, havia enchido a cabeça dessas jovens com fanatismo religioso. Disseram: você sabe que o trabalho missionário é extremamente incerto, o salário é baixo e pode haver muitos perigos. Tentamos conversar com as nossas filhas. Elas precisam de um emprego, de uma carreira, talvez um mestrado ou algo parecido, para que possam ter alguma segurança antes de correr atrás dessa história de missões. Então aqui, duas moças que resolveram adentrar um serviço missionário. E aí os pais ficaram revoltados porque o missionário, poxa, que segurança ele tem e tal, e foram questionar o palestrante. Agora a resposta do palestrante. Ele disse o seguinte: vocês querem que elas tenham segurança? Todos nós estamos em uma pequena rocha que chamamos Terra, girando pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Algum dia, um alçapão se abrirá debaixo de cada um de nós e despencaremos por ele. Então, ou haverá milhões e milhões de quilômetros de vazio, ou os braços eternos de Deus. E vocês querem que elas façam um mestrado para ter um pouco mais de segurança? É na morte que Deus diz: se eu não sou a sua segurança, você não tem segurança nenhuma, pois eu sou a única coisa que não lhe pode ser tirada. Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu jamais o abandonarei. Percebam como muitas vezes a gente coloca muita expectativa em um político? Não, porque ele vai trazer segurança, porque ele vai ajeitar o Brasil, e aí vai dar tudo certo. Gente, se a gente parar para olhar, né? Onde é que está a nossa segurança? Todos os braços decepcionarão, mas o braço de Deus não. E Ele é o que vai estar estendido, caso a gente confie nele, coloque a nossa fé nele. Pode passar ali. Quem sabe que Cristo venceu a morte, não precisa viver escravizado pelo medo do futuro. Então, Cristo venceu a morte. Cristo nos livrou do medo da morte. A gente vai ter medo? A gente ainda vai ter medo. Mas que nas situações de medo, a gente lembre que a nossa confiança precisa estar em Jesus, precisa estar em Deus, não no nosso esforço, na nossa expectativa, no nosso controle. Porque a nossa esperança, a nossa segurança, ela está naquele que disse que toda autoridade foi dada no céu e na terra. Reflita no teu dia a dia, onde é que está a tua esperança? Será que a gente ainda espera muito de um político? Será que nas situações de medo a gente coloca a nossa esperança em Jesus? Que a gente reflita sobre isso. Amém.